Começar? Boa noite. Nós vamos apresentar um guia prático para intervenções em estruturas de concreto, né? Que vai do reparo até a última solução, que seria a demolição, né? O nosso grupo é composto pelo Erivaldo, Felipe, o Ray Anderson e o Luiz Ivo. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a tomada de decisão, né, na recuperação estrutural. A qualidade de qualquer serviço de recuperação ou reforço depende de 3 pilares, que é uma análise precisa das causas, um estudo detalhado dos efeitos e, crucialmente, a escolha da técnica adequada. Hoje nós vamos apresentar algumas técnicas, né, para tratar estruturas de concreto em diversos níveis de profundidade, seja superficial, intervenções mais profundas ou, em última escolha, a demolição. Então, para você lançar a mão sobre essas técnicas que nós vamos apresentar, você precisa fazer uma análise precisa dessas causas e dos efeitos, né? E nesse processo, o cálculo estrutural, ele possui uma importância muito relevante, né? Porque você reforçar, ele não é um simples improviso, uma simples gambiarra. Então, exige um cálculo estrutural prévio para definir a real extensão da intervenção e a capacidade resistente residual da estrutura. Aqui na imagem a gente tem o ensaio de esclerometria, que é um dos ensaios, né, que a gente pode utilizar para fazer a verificação da capacidade resistente. E aqui a gente trouxe 3 vídeos de exemplos práticos, né, de situações rotineiras de obra, onde você precisa analisar todos esses fatores para tomar decisões das intervenções a serem feitas. Vamos lá. Pode clicar no vídeo. E tinha espaçador para não acontecer aquilo. Quando tiraram as formas, apareceu essa coisa horrorosa que está aí. Isso porque foi tudo muito conversado, tinha os espaçadores, então você vê que tem locais que ficaram perfeitos e nessa ponta ficou uma porcaria. Aí eu liguei pro empreiteiro. Falei, mas você tinha espaçador para fazer direito? Aí o empreiteiro disse assim, eu falei com o meu pessoal que fez. Só que assim, eu falei, e agora? Ali é uma sauna, ali é lugar úmido, quente. Vou ter que fazer um tratamento da ferragem e vou ter que fazer uma recomposição. Não sei ainda o que eu vou usar lá. Talvez uma argamassa, uma C3, alguma coisa, depois que eu fizer a proteção de armadura. Além disso, a gente fez o concreto só com pedrisco, que justamente para não ter problema de adensamento de tudo. E ficou assim. O que a gente faz? Como eu vou acabar com aquela bicheira? Eu vou dizer para vocês qual foi a solução que eu vou adotar, que é mais uma de tantas que foram dadas. A minha não é melhor que as outras, mas talvez seja mais adequada que eu estou enxergando para cá. Aqui eu tenho a viga 302, que é essa nesse sentido, e a viga 306. Quando eu olhei o projeto estrutural, eu bati o olho na ferragem, 306, que é aquela que vem para cá, ela está trabalhando em balanço. E a 302, que é essa que está aqui, ela está trabalhando biapoiada, no pilar e na viga 306. Então, a armadura da 302 que está ali, ela está sendo tracionada. E aquela ponta na 306 está sendo comprimida. Isso me orienta à recomposição que eu tenho que fazer. Eu não tenho um problema estrutural, é só superficial mesmo, a peça está íntegra, tá? Então, qual vai ser a solução adotada? Vocês já devem estar percebendo lá pelas manchas. A gente aplicou um convertedor de ferrugem. Amanhã nós vamos lavar, porque eu quero tirar o convertedor de ferrugem que está no concreto, tudo. E aí, nós vamos aplicar um adesivo. No caso, vou usar o compound. Eu vou pintar com o compound essa ferragem e o concreto. E vou preencher todos os vazios. Vou fazer isso em mais de uma demão. E também ele vai fazer a vedação perfeita. Ele vai vedar. Então não vou ter mais oxigênio na peça. Depois disso pronto, aí eu vou revestir com a C3 e vou dar o acabamento, como eles estão fazendo lá. Então essa é a solução que eu adotei. Pode colocar cerâmica na viga? A gente está aqui num enorme caixão perdido de uma residência. E uma das coisas que nós vamos fazer é prospectar e tratar toda essa estrutura.
Então a gente já encontrou vários pontos. Não dá nem para dizer que é caco de cerâmica, são peças mesmo, são pedaços. Nós vamos ter que tirar tudo para ver a extensão do dano. A hora que eu tirar tudo isso aqui, certamente a ferragem não deve ter nada de concreto aí. Então aqui, muito provavelmente, a gente vai fazer uma caixa e vai preencher com grout depois de tudo limpo e tratado. Já nessa aqui, nós vamos fazer uma prospecção com equipamento leve, um rompedor leve. Vamos tirar tudo que tiver desagregado para ver a extensão. Mas pela característica que está aparecendo aqui e pelo nível de corrosão da ferragem, vou ter que fazer uma caixaria e preencher, muito provavelmente, com grout mesmo. Já nesse caso aqui, eu tenho uma infiltração, ela está ativa, essa infiltração, e eu estou com uma corrosão na ferragem das vigotas, ó, das treliças. Então isso tudo vai ter que ser tratado e vai ter que ser corrigido a causa da infiltração. Então, volta lá no slide, como o engenheiro falou, né, ele citou a palavra prospecção, esse é o serviço, né, prospectar, identificar, analisar de forma técnica e, por meio dessa análise, você vai escolher as diversas técnicas. Então, a gente vê ali que a área de engenharia diagnóstica, de patologia, ela não está só em obras antigas, em obras deterioradas, né, mas aí, como a gente viu no primeiro exemplo, é uma obra em fase inicial, já no início, nas primeiras idades ali do concreto, ele já apresentou uma patologia que precisou ser feita a intervenção. Vamos lá, próximo slide. A primeira fase, né, a fase mais superficial, é a preparação do substrato, né. Antes de adicionar qualquer material novo, a superfície existente deve estar sã, limpa e com a textura adequada. A falha nessa etapa compromete todo o trabalho subsequente. Então, a escolha das técnicas também, elas devem considerar isso, né, a condição da superfície que vai ser tratada. E algumas técnicas aqui, é a técnica de polimento, lavagens e limpezas especiais e tratamentos mecânicos. E como a gente vê na imagem, isso aqui é comum, por exemplo, em estruturas de concreto, elementos estruturais que tiveram falha ali no seu desmolde, no seu processo de forma e apresentaram avarias superficiais ali, né? Então, isso prejudica a vida útil do concreto, né? Isso expõe o concreto, a armação, a agentes abrasivos. Então, a gente precisa fazer esse tratamento superficial. E aqui no vídeo tem essa técnica de polimento, né, que é a parte mais superficial que a gente faz, sem intervir no elemento. Pode ir passando aí, pulando o vídeo aí, só para mostrar algumas partes. Pode mutar o vídeo aí também, ficar só a minha voz aqui. Isso aí, como a gente está vendo, ele está fazendo o tratamento dessa superfície, né, que inicialmente ela estava bem áspera, bem irregular, e com um disco de desbaste, diamantado, ele pode fazer essa correção superficial, né. Pronto, acho que é suficiente. Vamos voltar lá. E todos os serviços de intervenção superficiais são medidos por metro quadrado, né? E deve incluir a remoção e o transporte de entulhos. Então, o planejamento logístico dessas atividades, ele é parte do sucesso da nossa intervenção. Pode passar. Aqui é mais uma técnica que trata das lavagens químicas, né? Que pode ser uma lavagem ácida ou uma lavagem alcalina, né? E vamos ver aqui alguns detalhes sobre cada uma. A lavagem com soluções ácidas, o objetivo dela é principalmente remoção de tintas, ferrugens, graxas, fluorescências de carbonatos e resíduos cimentícios. A aplicação dela é mais comum o uso de ácido muriático, né, diluído em água, numa proporção de 1:6. O procedimento crítico é que a superfície deve ser pré-molhada, para evitar a penetração do ácido no concreto sadio. Mais à frente a gente vai detalhar um pouco isso, que é a saturação da superfície, né? E tem um alerta quanto a essas soluções, que existe um perigo, né, em relação ao cobrimento das armaduras, se ele for muito reduzido. Então, a lavagem final deve ser feita com solução neutralizadora de amônia,
justamente para que evite ações degradadoras nesse elemento, né? E existem também as lavagens com soluções alcalinas, que o objetivo delas é a limpeza de superfície de concreto, similar às ácidas, mas com cuidados diferentes. A aplicação típica é quando há risco para as armaduras ou quando existem agregados reativos, né, reação álcalis agregados no concreto. E um cuidado nessa aplicação é que requer lavagem posterior abundante. Não é particularmente ativa na limpeza de produtos de corrosão. Liga o microfone aí, Hans. Como o Ivo falou anteriormente, para fazer essas intervenções no concreto, a gente deve fazer um tratamento superficial da superfície do concreto, né? Então, aqui a gente entra com as técnicas de jateamento, que apresentando principalmente 3 técnicas, que é o hidrojateamento, que é um jato de água, o jato de areia e um jato de limalha de aço. Aqui, falando um pouco mais sobre cada um, sobre o jato de água, é a limpeza e a preparação do substrato com água sob pressão controlada, água fria ou quente, quando usar. É ideal para limpeza geral e remoção de partículas soltas sem agredir o substrato. A água quente com removedores biodegradáveis é eficaz contra óleos e graxas. Ela tem por vantagem ter um controle preciso e menor poluição atmosférica. Então, ela é mais para um tratamento superficial e limpeza da superfície do concreto. A gente tem o jato de areia, que é a principal técnica para remoção de superfícies e limpeza das armaduras. Ela é utilizada para remoção completa de resíduos de corrosão, tintas e concreto deteriorado, criando um perfil de rugosidade ideal para a aderência. Aí uma atenção aí que a areia deve ser limpa e seca, porque geralmente ela gera aí uma alta poluição por pó, exigindo cuidados ambientais de segurança. Então, eu usar EPIs aí específicos para esse tipo de jateamento. E a gente tem o jato de limalha de aço, que é uma alternativa mais abrasiva e menos poluente que a areia, e é utilizado aí principalmente para fazer a limpeza energética de superfície de concreto. Não aplicar onde as armaduras estiverem corroídas e expostas, e o material pode sim incrustar no aço e acelerar a corrosão. A gente vai aqui mostrar aqui uns videozinhos aqui acerca desses tipos de jateamento. E a gente tem um jateamento de água, ele fazendo jateamento aí numa parede, arrancando a tinta. Exatamente. Sai da tela cheia. E aqui a gente tem um jateamento já mais abrasivo, já tirando a superfície do concreto. Isso aí provavelmente para fazer uma intervenção mais pesada aí nesse elemento estrutural. Aí a gente pode ver o material que está sendo utilizado, provavelmente a limalha de aço, que é um jato mais poderoso. E a gente também tem aqui a preparação das superfícies com métodos mecânicos e térmicos. Quando a limpeza não é suficiente, a gente precisa intervir aí na camada mais superficial do concreto. A gente tem as principais técnicas de preparação e a gente tem a mais comum aí que é utilizada, que é o apicoamento,
que é a retirada superficial do concreto até 10 milímetros, manual ou mecanicamente. Ela é utilizada aí para criar uma superfície de alta rugosidade, ideal para receber uma nova camada de concreto ou argamassa. Aí pode ser utilizada aí para aumentar o recobrimento aí das armaduras. A gente tem a escovação manual ou mecânica, que a gente faz com o uso de escova de aço ou pistola de agulhas. Ela é utilizada em pequenas áreas para limpeza focada em barras de aço corroída. Essa é uma ação que deve ser energética. E a gente tem a queima por maçarico, que é a remoção de sujeiras, graxas e óleos por degradação térmica da camada superficial de concreto, aí até 5 milímetros. Ela deve ser usada para descontaminação por óleos e graxas impregnados. Ela e uma atenção aí, um alerta, que não deve se utilizar se o cobrimento das armaduras for inferior a 3,5 cm, pois o calor pode danificar o aço e o concreto adjacente. Aí a gente também vai mostrar em um vídeo aí do correto, no caso aqui o apicoamento aqui do Agora na fase elemento do estrutural aí apicoamento do para pilar, fazer o que é deixar o reforço. pilar totalmente livre Então de aí todo o eles tirando revestimento. toda essa parte aí da superfície, não deve deixar aí nenhum material solto, reboco, tinta, não pode deixar que as camadas de concreto aqui que já estão mais soltas. Ele faz toda essa retirada desse material para que se tenha uma melhor aderência aí do material que ele vinha a utilizar, provavelmente um grout, algum tipo de argamassa. Ele fazendo aí, então, aí a limpeza das barras de aço, tirando todo o material que ficou pregado nas barras, para o novo material ter uma melhor aderência. É. E aqui a gente tem a fase 2 aqui, que é a remoção profunda e controlada do concreto. Quando a patologia atinge a armadura, a intervenção deve ser cirúrgica. Aí o ponto de virada, a intervenção deixa de ser superficial quando o objetivo é a extirpação integral do processo nocivo à armadura. Isso inclui o concreto contaminado por cloretos ou carbonatado até o nível de aço. Etapa preparatória essencial, a saturação, que é o umedecimento controlado da superfície para garantir a máxima aderência ao material cimentício, evitando que o substrato seco roube a água da argamassa ou do concreto de reparo. E uma regra aí que deve ser seguida aí é que a superfície deve estar na condição saturada, superfície seca, ou seja, úmida, mas sem empoçamento de água.
A gente vê que esse produto aí, ele é um bicomponente, né? Como geralmente é, mas o diferencial dele é que ele já vem com essa pistola de aplicação e a própria pistola já faz essa mistura, né? Normalmente a gente recebe em obra o componente A e o B e a gente mesmo tem que fazer essa mistura. Aí a pistola automaticamente já entrega a resina pronta para aplicação. Bom, depois das alternativas que os meninos falaram, vem a fase 3, né, que é a demolição e intervenção final. Quando é que a gente deve adotar a demolição? É quando a recuperação não é viável, ou seja, a demolição se torna a solução de engenharia. E aí, quando demolir, a demolição parcial ou total é considerada quando a estrutura apresenta capacidade de reaproveitamento ou quando a sua integração em futuros processos de melhoramento é técnico ou economicamente inviável. Ou seja, você está tendo uma estrutura que está com problema, porém tecnicamente ou economicamente inviável, você está fazendo essa recuperação dela, você vai partir para a demolição. Quando não está mexendo com alguma coisa de assim, estruturalmente no empreendimento, na obra em si. E aí vem os planejamentos e custo, a medição, medida em método público geométrico e o orçamento. O custo deve incluir trabalhos preparatórios, escoramentos, proteções e a remoção do entulho, considera-se seu empalamento, que é o aumento do volume. Pode passar. E aí a gente entra como escolher escolhendo o método de demolição. De marteletes a jatos de águas, um comparativo das principais técnicas. Os martelos demolidores pneumáticos, que é a técnica mais tradicional, utilizam impacto para quebrar o concreto. A aplicação em demolições gerais de pequeno a grande porte. E as desvantagens: gerar alta vibração, risco para estruturas adjacentes, ruído e poeira, pode induzir microfissuras no concreto remanescentes. Aí a gente tem um videozinho para demonstrar a utilização dos martelos demolidores que o Verivaldo vai colocar aí. E o
cara tá utilizando martelo rompedor para quebrar, fissurar o concreto aí na parte de baixo. É um esmagamento manual. Como esmagamento manual? Essa solução, ela como se estivesse prensando concreto. Ela é muito utilizada em estações, em grandes estruturas que estão em funcionamento. Por exemplo, quando eu visitei o site da empresa aqui, a Furacon, ela postou alguns estudos de caso, né? Por exemplo, estações de tratamento que precisavam remover estruturas. Então, a estação estava em funcionamento e precisava fazer uma demolição controlada. Não pode simplesmente chegar rompendo e danificando todos os elementos, precisa fazer uma remoção controlada. Então, esse tipo de equipamento, ele é bem cuidadoso, bem pontual, diferente dos martelos convencionais, né? Ele é soluções pontuais que tu consegue desagregar ali elementos deteriorados e fazer a tua intervenção de forma mais controlada. Vocês podem ver no vídeo aí que o manuseio dele é de extrema qualidade, não provoca ruídos excessivos e também não prejudica, tipo, as estruturas ao lado, né? Com paredes, pilares, essas coisas. Próximo. Bom, agentes expansivos não explosivos. Cimento aditivo que, ao reagir com água em furos confinados, gera uma imensa força expansiva que fratura o concreto. Aplicação ideal para demolição em locais sensíveis a ruído e vibrações ou para fraturar grandes blocos de concreto de forma controlada. A vantagem dele é porque ele é silencioso e sem vibração. A gente vai abrir o vídeo para demonstrar. Aí o vídeo demonstra fragmentação de uma rocha enorme. Ele vai usar espuma, como se fosse uma espuma expansiva. Esse método faz com que, para a demolição desse tipo de rocha aí, faz com que ela fragilize e rache, digamos que de dentro para fora. Ele vai injetar essa substância que vai fazer com que ela expanda internamente e com isso vai pressionar, fazendo a rocha fragilizar e fraturar em si, gerando pequenas fissuras. Bora pro próximo. O outro método é hidrodemolição. A utilização de jatos de água sob altíssima pressão, de 1 a 5 gigapascal, para desintegrar o concreto. A aplicação é a remoção seletiva de concreto deteriorado sem danificar a armadura. Pode ser usado tanto para demolição quanto preparação de superfície. Suas vantagens é a minimização do impacto ambiental, sem poeira e baixo ruído, mínima microfissuração da superfície remanescente e não das estruturas, das armaduras. Aí o Erivaldo vai abrir o vídeo para a gente olhar o método. Isso aí ele está fazendo uma raspagem, né? Como foi discutido, ele é utilizado para não ferir diretamente a armadura, fazer apenas a raspagem do cobrimento em si. E a síntese é os princípios para intervenções bem-sucedidas em estruturas de concreto. O princípio 1 é o diagnóstico. A escolha da técnica deve ser guiada por uma análise precisa da patologia. Entender a causa raiz é o único caminho para um reparo duradouro. O princípio 2, que é a interface.
O sucesso de qualquer reparo reside na qualidade da ligação entre o substrato e o novo material. A preparação da superfície é o fator mais importante. E o princípio 3, que é minimizar danos colaterais. Toda intervenção tem o potencial de induzir danos. A escolha da técnica deve equilibrar a eficácia da remoção com a preservação da integridade da estrutura sã. Abre aspas, a qualidade dos serviços de recuperação depende da análise das causas, dos estudos dos efeitos e da escolha da técnica adequada. Fecha aspas. E aí a gente vai dar uma olhadinha no vídeo 12, que fala basicamente esses 3 princípios. Reforço estrutural desse pilarzão aqui, olha só, o tamanho do pilar. Beleza? Nesse vídeo eu vou dar um passo a passo top para vocês, a manha do jogo, a técnica, a responsabilidade que você precisa ter. Pode ir dando alguns pulos aí, Edson. Qualquer tipo de trabalho. Nesse vídeo a gente vai ter praticamente um resumo, né, de todas as técnicas que a gente apresentou aqui. Tem o apicoamento, a remoção da parte mais superficial e algumas das técnicas que foram mostradas hoje. Volta do pilar para fazer condenado, né? E que aqui é um concreto, foi um traço, é uma situação, aqui foi outro concreto totalmente diferente. Química perfeita. Eu utilizei a broca 12 com esse martelete perfurador Euroco da Enrio. Agora eu tô dando uma escovada. Pode passar nele, normal. Essa uma parte que eu não preenchi, ela vai ser preenchida e eu vou perder o bico. Então, para não perder o bico, a gente deixa todos os furos. 5 minutos depois, você não consegue arrancar mais o aço do furo. A Beskin da Drelebs, que é um promotor de aderência, é esse produto aí que vai aderir junto ao pilar. Nesse caso aí, a gente está tratando não só de uma recuperação, mas é de um reforço, né? Ele está fazendo um encamisamento desse pilar, onde ele está conferindo mais capacidade importante ao elemento, né? Então, foi feita a verificação por meio de uma análise da carga residual, né? Aquela análise que a gente detalhou inicialmente. E foi conferido que não era suficiente fazer uma simples restauração. Aí teve que partir para um reforço, né? Um aumento de capacidade isso aqui é pastilha, né? E aí, olha aqui, como se encontrava o aço. Aqui ele fez toda uma análise antes para poder estar fez com que sendo esse aço trabalhado esse tipo de recuperação. Na como medida que o aço explicou vai aí. enferrujando, ele vai expulsando com e uma cura ou um projeto do zero em concreto armado. Foi isso.